claro, Gutenberg. Agora, você tem que ter personalidade. E eu sempre, primeiro, quero discordar de você, porque eu não estou revendo minha posição da terceirização. Eu só tive uma única posição. Se necessário for aqui, até porque neste momento e neste canal eu não tive a oportunidade de tecer os mesmos comentários que em outros canais, em outros veículos, eu fiz por diversas vezes, não há de se entender diferente. E você é um cidadão estudado, um jornalista extremamente competente, um profissional gabaritado, sabe tudo o que aconteceu. Eu não estou revendo a minha posição. Eu só ouvi alguma coisa seu dizendo que você ia não sei se rever, mas reavaliar a posição. Não, a minha posição sempre foi uma. Quando eu discuti a terceirização, e eu disse isso, a gente tem que ter muito cuidado quando, não estou dizendo a gente, você, sobre todos os aspectos nós temos que nos cuidar, porque quando você tem um processo legislativo de um debate de um assunto que é um assunto polêmico, como é a questão da terceirização, que é um tema que estava na pauta da Câmara há cerca de 10, 11 anos, o que é que acontece? Vamos apenas aqui rememorar. O processo legislativo não é um processo legislativo que se permita ser entendido facilmente por todos. Eu até disse, cheguei lá na Câmara Federal, Alex, com a necessidade de estudar, e todos os dias eu tenho que estudar regimento, eu tenho que conhecer as nuances de todos aqueles ambientes, não apenas das discussões em plenário, mas em todos e quaisquer ambientes aonde você debate. Ora, se eu próprio tive essa dificuldade estando lá, imagine quem aqui está recebendo as informações. Ora, eu não posso cobrar do telespectador, não posso cobrar do ouvinte que saiba necessariamente o que é uma emenda supressiva, o que é um texto base, o que é que pode ser feito para modificar através de uma emenda aglutinativa. Posso? Não posso. Não é a linguagem do dia a dia do telespectador. E eu mesmo tive que saber exatamente as suas distinções. Quando a proposta da terceirização, e aí eu vou começar do ponto inicial. Ninguém discute a necessidade. Você é empresário. Nós sabemos que o Brasil cobra urgentemente, e não de hoje, a competitividade, um nível de competitividade às suas empresas. O Brasil cobra, e todos nós somos que é o pior do mundo. Que precisa de melhoras, sem sombra de dúvida. Para as empresas é o pior do mundo. As relações trabalhistas também são relações inseguras, tanto para o trabalhador como para os próprios empresários. Digo isso pela necessidade de você enfrentar o tema. A diminuição. Você tem um Estado glutão, como eu costumo usar essa expressão. É um Estado que gosta de impor cada vez mais cargas tributárias. E nas relações trabalhistas, essa carga tributária é visível. Então, se pauta a terceirização, Gutenberg. Na terça-feira, e eu me recordo muito detalhadamente, Caldeira, na terça-feira, véspera da votação deste projeto, foi proposta a urgência da terceirização. Eu votei contra. Eu fui contra o PMDB, que votava pela urgência da matéria, e eu dizia, olha, companheiros, inclusive da tribuna, essa matéria requererá uma atenção maior, porque da maneira como ela aí está, você, de uma única vez, de um único golpe, você vai estender a todas as atividades a possibilidade de você terceirizar. Não apenas as atividades meio, como hoje nós temos, mas para todas e quaisquer atividades fim. Também. E eu não concordo com isso, porque acho uma temeridade. Acho que nós estamos nos precipitando. Fui voto vencido. Apenas quatro paraibanos votaram contra a urgência. E os senhores sabem. Me expus. Na quarta-feira, quando o projeto foi ser votado, foram apresentadas algumas emendas que eu pontuava uma a uma como interessantes, entre as quais aqui estabelecia também a solidariedade por parte da contratante. Até então, no texto base, Alex Filho, você não tinha a figura da solidariedade, e sim da subsidiariedade. Então, somente. Isso era importante para estar no texto base. Vou citar um outro caso. Se excluía a administração direta, como também as autarquias e fundações. Uma emenda que merecia o nosso apoio. O que é que ocorreu? O texto base, incluindo essas emendas, recebeu o meu apoio. Mas, no mesmo instante, eu dizia lá que, para a próxima terça-feira, eu estaria votando contra a terceirização para atividades fim.
através de uma emenda que suprimiria do texto base. Disse isso de maneira taxativa. Só não poderíamos perder o texto base porque nele alguns pontos eram interessantes e eram defensáveis, do interesse não apenas dos trabalhadores, mas também interesses para a classe empresarial. Foi isso que ocorreu, sem nunca ter deixado, Gutenberg, de salientar qual é o meu comportamento. Pois bem, na quinta-feira foi uma enxurrada de questionamentos por parte de alguns que não entendiam o processo legislativo, não estavam entendendo que o texto base poderia ser modificado através dessas emendas que seriam votadas na próxima semana, no caso, na terça-feira vindoura. E também eu fui mal entendido por aqueles que politicamente queriam tirar uma casquinha do meu comportamento. Apenas isso, mas eu nunca mudei de opinião. Quando na terça-feira fomos chamados a votar e houve um debate, inclusive do próprio PSDB, que aí sim estava revendo algumas das suas intenções, o presidente Eduardo Cunha convoca, presidindo a sessão, uma reunião para a sua sala, para o seu gabinete, e resolve colocar para o dia a posteriori esse debate. Parecendo uma vingançazinha contra a presidente Dilma. A verdade é essa. Não, ele tem uma posição pessoal, não contra a presidenta Dilma, mas em relação à terceirização, o presidente da Câmara ele é irremediavelmente favorável a ela. Quando na quarta-feira nós vamos votar, qual foi o meu comportamento? O meu e o de outros 12 PMDBistas. Os senhores acompanharam aqui que o PMDB, através de sua liderança, optou por apoiar a terceirização de acordo com a proposta através de emenda aglutinativa. E eu votei contra. E votei contra assumindo a postura que desde o início fiz questão de salientar. O projeto, a discussão, o tema, ele é necessário sim, mas a maneira como ele foi aprovado, não. Eu não concordo, posso até estar enganado, mas você fazer essa... O senhor é favorável à terceirização, menos para atividades fins? Para as atividades fins, não. É isso? Não, eu não concordo que ela seja extensiva às atividades fins, porque vejo nisso a possibilidade de você ter várias consequências, entre as quais, uma destas, você já observa hoje, mesmo sem esse projeto sido aprovado pelo Senado e sancionado pela presidenta, e fatalmente não vai ser, que é o rodízio. Hoje você não tem mais a relação entre o trabalhador, o terceirizado, de uma empresa. Muitos ramos, muitos setores terminam por serem setores onde o trabalhador passa 3, 4 meses e depois é mandado embora, sem que muitas das vezes possa ter os seus próprios direitos. Então, é questionável. Eu falei isso. Olha, se você quer fazer uma reforma trabalhista, se nós desejamos fazer uma reforma trabalhista, porque o país cobra inserir-se nas discussões, no debate, nas relações comerciais no mundo, de uma outra forma, que não ainda de uma maneira travada, tudo muito bem, mas não pode ser a um alto preço. E esse preço não pode ser pago simplesmente pelos trabalhadores. Então, Gutenberg, com o carinho que tu sabes que tens de mim e merece, eu nunca mudei de opinião em relação à terceirização. E digo mais, eu ouço a opinião pública e não pode ser diferente. Mas se eu um dia estiver com a convicção formada de uma opinião, eu haverei de pedir desculpas a essa opinião pública, ou a esse segmento, ou a esse setor, e dizer, eu tenho essa opinião. E quantas não serão as oportunidades, se você está no parlamento, se você está diante de tantos e tantos temas, os mais variados, você muitas das vezes vai esbarrar tendo que assumir as suas posições. Você tem que dizer de que forma vota, de que maneira vai opinar. E se em algumas destas eu estiver indo contrariar a este ou aquele segmento, eu vou pedir desculpas e vou dizer, essa é a minha opinião. Os fundamentos com os quais eu convivi para formar e formatar a minha opinião estão aqui. Agora, não é um mandato dissociado, absolutamente. Eu ouço, tenho a sensibilidade de acompanhar claramente quais são as expressões que a sociedade brasileira mandam para as duas casas congressuais. Em relação às menções ao meu pai, a Vitalzinho e a Dona Nilda, para mim só me enchem de alegria e de satisfação por saber aquilo que de fato sei,
que sou menos capacitado do que ambos e que estou fazendo um esforço para não decepcionar as expectativas da sociedade paraibana. Até porque perder para pai, para mãe, para irmão mais velho não faz mal nenhum, não tem problema nenhum. Mas faz mal, ele tem que ser bom, ele tem que ser bom lá. Mas posso dizer, Gutenberg, que graças a Deus, nesses 3 meses, tanto a nossa produção legislativa, e é uma produção legislativa que não se repete aos temas que a Casa já conhece. Isso é que é importante dizer. Quando nós falamos sobre cerca de 18 iniciativas e quando nós falamos sobre aquilo que tem sido ou aquilo que tem passado ao nosso conhecimento nas comissões, eu me permito dizer que são 3 meses de resultados que efetivamente me deixam felizes por estar correspondendo a essas expectativas. Veneziano Vital do Rego conosco, e é uma boa agonia todas as vezes que ele vem aqui para dar conta de todas as mensagens que inclusive vêm para o meu celular pessoalmente. Posso interagir aqui com o Twitter? Posso? Rapidinho? Só rapidinho aqui, é o Ícaro Diniz agora. É isso, Gildo? É isso, Alisson? É isso, Andressa? Na tela? Deixa eu ver. Quem vem? Ícaro Diniz, agora na tela, Twitter. Marcelo Mesquita, virou, Marcelo Mesquita. Priscila Macedo, virou o Twitter na tela. Conexão Master especial com Veneziano Vital do Rego. Felipe Abrantes, um abraço a todos os nossos tuiteiros e tuiteiras. Só separaram esses para mim. Estamos pipocando aí de sucesso. Esse povo não tem paciência comigo. Então vai, que eu gosto. Jefferson Araújo. Cissa Vieira, muito bom. Ok, mais uma nova participação de outros tuiteiros que voltam. Ícaro Diniz, muito bom. Pipocando o Twitter para valer com Veneziano Vital do Rego. Anote 2 temas para mim. Tem os temas anotei aqui, eu anotei as perguntas de Cissa. Não, estava faltando. Sobre os professores. Anote 2 temas. Voto distrital, a sua opinião. Sim, porque aí a gente entra na reforma política, né? Reforma política. Mas a questão é que eu fiz um debate com 6 vereadores. Sim. Aqui em João Pessoa, 6 vereadores aqui na TV Master, no estúdio, no meu programa, você já me deu a honra de estar agora no novo horário, 7 da noite. Gravamos antes para você ir para Brasília, voltar para Brasília, e 6 vereadores debatendo sobre o que pode acontecer já na próxima eleição agora. Sim. Na próxima eleição, você, eleitora, talvez já tenha que votar diferente, não é? Com esse voto que não é um voto, digamos, entre aspas, tão fácil, não? Talvez fique muito complexo, talvez fique pouco complexo. De qualquer jeito, muda um bom bocado. Voto distrital, você já pega os vereadores agora, a sua resposta. E se Veneziano for candidato a prefeito, aí já é a questão política mesmo, não precisa responder agora, só anotar, mas para não esquecer, quem é o suplente que assume no seu lugar caso você venha essa eleição? Lógico, aí passa pelo voto das pessoas, independente da amizade, a gente mantém a isenção aqui, não é? Claro. Quem é o suplente? O nosso suplente é André Amaral. André Amaral. Ok, então. Bom, Fernando Caldeira. Bem, eu já fiz uma provocação no sentido jornalístico ao deputado veneziano, eu queria insistir nesse tema. Uma pergunta em 3, digamos, dimensões. O senhor acha importante a Zona Franca do Semiárido, a criação? Fundamental. Segundo, o senhor vai estar presente na primeira audiência. Terceiro, o senhor entende que é importante a presença da bancada federal nessa primeira audiência? Ela é definitiva, Caldeira. O tema que está nos assistindo diz: Vené tem futuro. Amém. Olha, o tema, dificilmente você encontrará qualquer resistência, principalmente dos estados e, portanto, de todos nós nordestinos que sabemos o que significaria se, de fato, essa proposta, a Zona Franca do Semiárido Nordestino, vier a ser implementada. Não é tão fácil. E aí eu não vou dizer a vocês aquilo que nós sabemos. Por quê? Porque passa necessariamente pelo crivo do governo federal, questões que dizem respeito à Secretaria de Tesouro Nacional, dizem respeito à arrecadação. E muitas das vezes, quando você fala abrir mão de arrecadações, você tem
que superar alguns desafios, alguns desses obstáculos. Mas os fundamentos, e aí resiste-se a atenção que tem dado a esse tema o deputado Wilson Filho, ouvi do próprio presidente Eduardo Cunha que no momento em que essa matéria estiver concluída na comissão especial, e a mim me parece ela já está próximo de ser concluída, ou seja, a apresentação do relatório por parte do relator deve estar para esses próximos dias. O presidente Eduardo Cunha assumiu conosco, quando eu falo, nessa viagem que recentemente ele esteve fazendo a Paraíba, e que foi uma viagem cheia de sobressaltos, principalmente os sobressaltos lastimáveis na Assembleia Legislativa, ele assumiu conosco que a matéria estando pronta para ser deliberada no plenário, ela seria chamada. E isso seria um ponto, uma conquista para os estados que você citou, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, até mesmo Campina Grande, Caldeira, seria beneficiada, porque se estenderia até o nosso município. Você terá a oportunidade de incrementar, principalmente nessas disputas que ainda existem, em face das desigualdades que se estabeleceram em décadas passadas, entre o que o governo central fazia em benefício para os estados do Sul e Sudeste, em detrimento à região Nordeste, que só veio ter um alento maior, só veio se oxigenar um pouco mais nesses últimos 15 anos, nós não podemos esquecer isso. Quando você fala sobre a Zona Franca, eu falo sobre os demais outros temas. É completamente diferente você se expor com uma bancada unida do que você se expor com uma bancada que se permite que os interesses paroquiais se sobrepujem aos interesses maiores de uma coletividade. A Paraíba perdeu, e o que eu digo hoje já foi dito em outros momentos pelos analistas, pelos articulistas, pelos jornalistas conhecedores da matéria e por alguns homens que têm a sensatez de saber que essa desunião ela prejudicou muito. Quando você oportunamente observa no Rio Grande do Norte, existem brigas, no bom sentido, existem disputas extremamente duras levadas a conhecimento por parte desses grupos, mas no momento em que o Rio Grande do Norte tem um interesse que lhe diga respeito, se unem todos. Se unem todos. Pernambuco, o que nós vimos de Pernambuco nesses últimos 15 anos é algo impressionante. Claro que contou com a presença do presidente Lula, que foi extremamente beneplácito, não estou aqui querendo tirar as suas razões, mas o presidente Lula poderia ter dividido um pouco mais das suas atenções para conosco. Da mesma forma, em outros estados, na Bahia, em Pernambuco, já citado, no estado do Ceará. A Paraíba viveu um momento onde, por razões locais, nós nos distanciávamos. Isso foi péssimo. Nesses últimos meses, eu quero aqui fazer esse registro, um registro factível, um registro verdadeiro de que a bancada ela está mais unida. Não apenas para esse tema, mas para outros temas. O tema das consequências da nossa estiagem, uma estiagem que perdura, Heraldo, 4 anos. Lá estava a bancada, se não completa, mas há aqueles que às vezes não podem ir a certas reuniões, justificam. Mas lá estivemos, eu, o Wilson, o Hugo Mota, aqui mesmo, até para expor ao governador o que tinha sido discutido com o ministro Gilberto Ock. Estivemos discutindo a questão do Porto de Cabedelo. É um outro tema que cobra a ação unida da bancada. Estivemos com um ministro que é deputado federal pelo estado de São Paulo, Edinho Araújo, em 3 ou 4 ocasiões, e ele se comprometia até levando a possibilidade de uma parceria público-privada, apresentando um grupo que deseja investir no Porto de Cabedelo. Vou citar o caso dos investimentos que o ministro Ock falava sobre a necessidade do braço da adutora para Piancó, Gutenberg, para que nós tenhamos a perenização até Coremas e, com isso, agilizar também o abastecimento dos municípios próximos a Patos, que já são abastecidos pelo Coremas, mas com essa dificuldade do volume diminuído. A adutora do Pajeú, que também é um investimento que está sendo feito, e a própria transposição do São Francisco, que me preocupa pelo calendário. O calendário que eu tinha era um calendário que até meados de 2016, os 2 eixos, o leste por Monteiro e o eixo norte por Cajazeiras, vai chegar no Engenheiro Ávidos, né?
seria entregue até meados de 2016. Mas esse cronograma prevê outubro de 2016, portanto, nós vamos até lá que tomar algumas providências que são próprias do governo estadual, mas que são, acima de tudo, de investimentos por parte do governo federal. Em suma, é fundamental que a bancada dos 3 senadores e os 12 deputados federais, as 2 bancadas, Senado e Câmara, elas estejam presentes em cada uma dessas demandas. O investimento para que a Transnordestina também seja feito para o estado da Paraíba, os investimentos para a aviação regional, que foi uma das demandas que eu apresentei em 2 das 3 audiências que eu tive com o ministro Eliseu Padilha. Mas isso, você fazer isoladamente é uma coisa, quando você faz de forma conjunta, o peso é muito maior. Até para que o próprio Palácio do Planalto, que vive um ano de contingenciamentos, e eu dizia ao ministro Occhi, ministro, é fundamental que o senhor nos repasse se nas discussões com os ministérios, aquilo que vai ser contingenciado para o Ministério da Integração não diga respeito a essas 3 obras. Porque você não pode... É contingenciamento falando em dinheiro ou é zero? Porque dá a impressão... Não, são contingenciamentos. Passa a impressão de que não vai sair R$1 de Brasília para canto nenhum, ou seja... Não está entrando dinheiro, a arrecadação zerou? Não é que tenha zerado, mas existe, tanto verdade é que a própria presidenta demorou para sancionar o orçamento, exatamente porque junto com a sua equipe econômica, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, junto aos demais outros integrantes ministeriais, você tinha que fazer esses contingenciamentos. Nós apenas não podemos concordar e não vamos concordar que esses cortes, que essas podas, elas sejam extensivas a áreas que são muito delicadas. Como é que você pode permitir que haja contingenciamento ou corte para as obras do transposição do São Francisco? Absolutamente. Como é que você pode permitir que haja contingenciamento para a vertente litorânea? E ele dizia, olha, deputados, nessa reunião estávamos nós 3, eu, o deputado Hugo, o deputado Wilson Santiago. Saibam que o cronograma, liberação dos recursos para a transposição de São Francisco, é um cronograma que está sendo atendido rigorosamente. Mas se houver qualquer sinalização por parte do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, para cortes, para essas 3 principais obras de infraestrutura ao estado da Paraíba, nós informaremos, porque aí... Você é do PMDB petista, dilmista, governista ou do PT, do PMDB, me perdoe, da Câmara, o PMDB de Eduardo Cunha, o PMDB absolutamente contra... Dilma Rousseff. Não, votei na presidenta Dilma, eu sou do PMDB responsável, do PMDB equilibrado, do PMDB que não joga lenha na fogueira, do PMDB que sabe do seu papel. Disse isso recentemente, se não fosse, com todo respeito, o equilíbrio do PMDB, principalmente ao término de uma disputa duríssima que nós tivemos e vencemos já nos últimos momentos da campanha de 2014. Se não fosse o equilíbrio do PMDB, se não fosse o alcance da parte que majoritariamente terminou por expressar a sua vontade, nós estaríamos numa situação muito mais delicada. Se a presidenta Dilma viveu e ainda vive o momento de ter contra si uma realidade econômica difícil e, ao lado, uma dificuldade também institucional ética, numa crise política, e isso faz com que a sua reação ela seja mais limitada, diferentemente da crise que o presidente Lula viveu em 2005, quando do período do mensalão, batizado como mensalão, o presidente vivia na economia brasileira um momento de paz, um momento de prosperidade. Ao contrário do que você tinha nas relações políticas, mas você tinha economicamente uma situação que permitia ao presidente Lula tratar e começar a se recuperar. Tanto se recuperou que conseguiu se reeleger. E Lula é Lula, Dilma é Dilma, não é? Mesmo assim, se você não tivesse contra si, se a presidenta Dilma não estivesse vivendo um cenário que contra ela aparece tanto o ambiente econômico que lhe é com todo respeito a você, você derrotou o Grupo Cunha Lima 2 vezes, mas na hora colocou uma outra pessoa, não foi a mesma coisa, ou seja, um é um, o outro é o outro. Nesse caso, a outra é a outra, né? Mas o ambiente não era favorável e ainda Eu estive na inauguração da JIP com o governador Ricardo Coutinho, fui a convite do governador na comitiva dele, e vi pela primeira vez o que o deputado já deve ter visto dezenas de vezes, pessoalmente, a presidente discursar. Eu tenho muito respeito por ela, porque acho uma pessoa muito séria, de verdade. Mas não sei se é porque ela está muito abatida
ela pessoalmente, primeiro emagreceu uns 20 quilos, mas não é disso que eu quero falar, o abatimento físico, não é isso não. Estou falando da forma de falar. Eu acho que se fosse Lula inaugurando uma fábrica, assim que ele entrou, eu estava ao lado de Ricardo Barbosa e de Luiz Torres. Eu disse, imagine o texto de Lula. Seria, pelo motivo que eu fui embora daqui para trabalhar em uma montadora, eu trago um agora para o meu lugar, para a minha terra. Né? Aí é um craque, né? Ia ser ovacionado, etc. Aquele discurso Ela esqueceu de falar no nome de cartaz, o prefeito do PT aqui perto. Não, isso aí você está tocando num assunto que eu não entendo de política, não. Por isso que eu não quero ser político nunca. Porque o prefeito Cartacho entrou comigo do lado de 1 milhão de pessoas. Tudo bem, convidado para entrar lá tinha que ser negócio de outro mundo, inspecionado, etc. Eu fui porque estava na comitiva do governador, mas tinha 1.500 convidados. O prefeito Cartacho entrou comigo ali, com Luiz Torres, com Ricardo Barbosa, todo mundo junto. Eu não estou entendendo nada, não. Estou do lado do prefeito da capital, o único prefeito que o PT governa, a única capital nordestina que o PT governa, e não foi citado. Mas eu digo assim, a professora chata, ela aparece. Lula afetivo. A professora chata. Inafetiva. Inafetiva. Não é chata no sentido ruim da palavra. Durona, né? A formação dela, além dela estar vivendo um momento delicadíssimo, difícil, não é brincadeira, você está há 6 meses, desde as próprias disputas, até para que ela pudesse reverter um quadro que lhe era desfavorável. Em determinados momentos, quando se partiu para o segundo turno, eram poucos aqueles que poderiam acreditar na vitória da presidenta. Não, a grande interrogação no auditório da JIP era se ela seria vaiada ou não, ou seja, fazia algum tempo que ela não falava, discursava sem ser. Não lhe era dado esse direito. Então não é fácil o momento que ela vive, Alex, como também não há de se desconhecer que há uma diferença bastante considerável entre a formação política do presidente Lula, que é versado desde muitos anos, ou há muitos anos, de uma formação quase que eminentemente técnica, de quem foi ministra de energia, de quem capitaneou e conduziu o plano de aceleração do crescimento e de quem está nas cordas. A presidenta, volto a repetir, ela vive esse momento porque tanto a economia não responde, ela vai fazer e tem que fazer um extraordinário esforço para que nós reconquistemos esse oxigênio desejado, como politicamente vive situações não menos delicadas. Quando você me pergunta, você é de qual PMDB? Eu sou desse PMDB. Eu sou do PMDB da responsabilidade, eu sou do PMDB do equilíbrio, eu sou do PMDB que quer que o Brasil possa manter as suas instituições e não aposta no quanto pior, melhor. Quando eu cheguei em Brasília em fevereiro, eu encontrei alguns companheiros que diziam, mas nós não podemos, ainda muito vivenciando aqueles instantes de disputa eleitoral. O PMDB que votou no PSDB. Eu dizia, poxa, nós não podemos, o país não quer isso, o país não pode vivenciar essas instabilidades, o país quer que as questões elas sejam apuradas, que sejam identificados os seus malfeitores, que eles sejam punidos, mas isso não significa dizer que o país deseja um novo processo de afastamento que fragilizaria muito. E veja, o PMDB está na vice-presidência, e isso em nada nos atende. Absolutamente em nada nos atende. Então eu sou desse PMDB. Eu não sou do PMDB petista, eu sou do PMDB que fez parte, que colaborou nesses 12 últimos anos, que não desconhece as grandes conquistas que nós vivemos, mas que também não pode desconhecer erros crassos cometidos pelo governo federal. Agradecendo a sua resposta, faltou o senhor dizer se o senhor vai para a audiência em Cajazeiras. Sim, desculpe, claro. E se o senhor entende que a bancada toda estará lá. Eu não posso responder se o senhor acha, companheiros. Eu posso te pela dizer importância do fato não que, aliás, o tenha senhor dúvidas. reconhece. Posso dizer por eles que todos têm esse mesmo desejo de participar dessas audiências públicas. Agora, meu querido amigo Caldeira, você sabe que as agendas dos parlamentares são agendas complicadas. Mas sexta-feira, deputado. Tudo muito bem, facilita. Por exemplo, eu vou estar deixando de participar desse evento social que eu muito gostaria em minha terra. Gonzagão, em Campina Grande agora. Mas na sexta-feira, ajuda, dia 15, eu penso que pela manhã, inclusive, vocês terão uma participação bastante expressiva. Isso, obrigado.
Só Deputado. contando com a presença do deputado veneziano, Cajazeira já se sentirá honrada Eu e irei muito com o maior prazer, prestigiada. Até porque tem um carinho especial por vocês todos. Caldeira, o embaixador da ele foi- Zona Franca. E ele foi bem Deputado. votado naquela região, tem que ir mesmo, né? Tem obrigações com o Não, Estado. todos têm que ir. deputado. Não é que tenha sido votado ou não votado, são deputados da Paraíba. É um tema que diz Que história respeito é essa? ao interesse do Estado da Paraíba e... Caldeira, não é nós- bem assim, não. Deputado. Vai beneficiar, inclusive, Campina Grande, Pato, está incluída, Souza, sim. Pombal. Muito bom. Olha, Olha, o Elton Roberto não vai. Não vai? Não vai. Por que não vai? Porque ele não gosta Ele já dessa- lhe disse que não vai? É porque eu aposto, mas não vai. Ah, pois é. Deputado, derrote o Gutenberg e vá. Eu só vejo eu o aposto Wellington- que ele não vai. eu só vejo o Wellington Roberto de 4 em 4 anos na campanha. Você também está agora dizendo que ele não vai? Não, não. Você está dizendo não, que não vai? Eu estou dizendo uma coisa natural. Se você perguntar aqui a família Master, todos nós só vemos o Wellington Roberto de 4 anos. Mas é porque o Wellington, me Na desculpe, campanha. Alex, o Wellington não é muito afeito às exposições Midiáticas. É verdade. Ele é um parlamentar e eu posso dizer isso. Mas aí é Tem um- trabalho lá, ir pro sertão é trabalho. tudo E bem, lá é só a tô terra fazendo- dele. É um- Na é um- Cajazeira, Eu tô né? apenas É uma Ele não da- vai por quê? Eu tô Pois é, não entendi. eu estou fazendo. É um Adalto Pereira. Se lixando pra isso. É um O Adalto, Adalto Pereira. é um Raimundo Adalto Lira Pereira. É um Também Adalto. não. Raimundo Lira não vai? Ele- Eu aposto. Raimundo Lira vai Duas estar nos apostas. Estados Unidos, segundo... Dois É um camaradas de Adalto. Cajazeira. É, Não vão estar. Campinense vai, dois Cajazeiros. é um Adalto não. Pereira mais jovem e mais gastador. Ok. Nós gastadores. É, mais Deixe-me gastador. deixe-me fazer justiça e na sua ausência eu tenho que fazê-lo como faria e aqui eu não tenho nenhuma dificuldade de mencionar a todos os companheiros. O Wellington faz um trabalho muito mais vinculado aos municípios, Municipalista. justamente ao orçamento, na Twitter me viabilização dos chamando. recursos. Agora, ele não gosta, não é afeito às exposições É, midiáticas, mas não significa dizer que ele não esteja atento a essas demandas e tomara que ele se faça presente, até porque é também. filho de Cajazeira. Adalto também era assim. Adalto. Torço O para que isso superintendente da TV está dizendo que a metade da mão de obra da TV é de Alagoa Grande. Todo mundo é doido por ele. É só na minha vez agora, depois de longo. Em seguida, Twitter. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui em nome de todos os campinenses. Cadê? Hugo Pires. Ok, esse é o nosso telespectador que está ligado conosco direto de Campina, além de tantos outros, graças a Deus, mas que a nossa direção pede para que eu abrace, tá certo? Um abraço. Hugo Pires, Twitter. Daniel Lustosa, hoje é dia de Twitter, hein? Veneziano é dia de interação. O Twitter pipoca, o Twitter estoura. Quando o veneziano está conosco, Twitter, @masterizando. A TV Master chegou em Campina Grande. Daniel Lustosa. Pois é, Alex, muita gente parabenizando a TV Master pela chegada em Campina Grande. A Priscila Macedo diz aqui que orgulho da família Master. A família Paulo Sérgio e Daniel está mais junto do que nunca com vocês. Ela pede aqui, Alex, que você mande um abraço para o pai dela, o João Menino, que é vascaíno e fã da TV Master. João Menino, é isso? Tá certo? O menino é que eu não sabia, mas é um menino mesmo, né? Não é o pai do Daniel, dos meus amigos Paulo da dupla, Sérgio e Paulo Daniel. Sérgio e Daniel, isso, obrigado, você me socorreu aqui, porque é a Priscila, não é isso? Foi a Priscila quem Isso, falou. exatamente. Eu queria falar o nome dela. Ok, Paulo Sérgio e Daniel e a Priscila. São nossos amigos, a família inteira, o pai, a mãe. Não sabia que o seu João Menino vascaíno. É vascaíno, é isso? Isso. Abraço a todos os vascaínos. Não é brincadeira nessa guerra dos flamenguistas com os vascaínos. Ok, parabéns a todos os vascaínos. A piada para os vascaínos é que a carreata ontem no busto de Tamandaré é uma coisa tão inédita, aspas, para os vascaínos, que a última era a última carreata dos vascaínos para comemorar a vitória, era com veraneio, com Que é isso? Fuscão, Que tal. maldade sua. 2011 também teve casseata, a gente ganhou a Copa do Brasil. Tem outra, que o cadáver da modelo Elisa Danúbio, Samúdio. Samúdio, né? Aí o goleiro do Flamengo foi encontrado na sala de troféus do Vasco agora, que foi aberta
Era um museu lá e foi aberto agora. O diretor Alisson Muniz, que é flamenguista, Me nego disse que desse seu humor a orla negro, estava só com cheiro de naftalina por conta da camisa com cheiro de mofo do Vasco, que ninguém tirava do guarda-roupa, tá certo. Você tá com uma dor de cotovelo horrível, hein? Não, Pelo rapaz, eu amor sou de São Deus. Paulino, eu sou São Paulino. Agora, Pois é. Não, Foi desclassificado pelo Santos. eu sou São Paulino com tranquilidade. Agora, essas piadas dos vascaínos eu escuto e transmito aqui, parabenizando os vascaínos, porque aqui tem o Paulinho, o Paulo Renato, diretor comercial, que é vascaíno, o Ivan, que é vascaíno. Tem mais gente, não tem? Alisson, você está escondendo os vascaínos. Rogaciano é vascaíno, não é? Veneziano é vascaíno? Ah, é? Sou. Ah, então, cabeludo de Campina Grande aqui, vascaíno também. Então tá em festa para valer. Foi. Eu vi muito durante esse tempo. Mas é como o Gutenberg fala, porque como nós temos uma rivalidade muito forte com os rubro-negros, principalmente com os rubro-negros, não se faz as menções sobre as últimas conquistas. E a Copa do Brasil foi em 2011. De fato, passamos essa década sem vencer títulos pelo Carioca, né? Já podíamos ter vencido no ano passado se não fosse uma mãozinha dada aos rubro-negros naqueles últimos instantes. Mas fiquei feliz ontem. Ok, o Flavinho é vascaíno, é isso, Flavinho? Meu amigo, irmão do Espaço Gospel da Primeira Igreja Batista, que foi o que fez a pergunta sobre o voto distrital? O voto distrital. O voto distrital. Só um segundo que eu ainda vou terminar aqui com o Twitter e Heraldo também pede a palavra. Toca o Vasco, toca o Vasco. É o meu reino, diz o nome do herói de português. O Santos não vai tocar o Santos, não, é? É isso. O santista Fernando Caldeira está pedindo o hino do Santos. Assim que se faz. É para a alegria dos corintianos, palmeirenses, são paulinos, não é isso? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Dá lá, daqui, né? Tá certo. Muito Tá bem. aí então, os campeões do Carioca e do Paulista. Fecha o Twitter, por favor, esse bloco, Daniel Lustosa. Pois é, além da Priscila Macedo, também estão parabenizando aqui a TV Master, o Ícaro Diniz, dizendo: alô Campina Grandenses, a TV Master chegando a Campina Grande com a qualidade de sempre em novas terras. O Hugo Pires está assistindo a gente direto de Campina Grande. Muito obrigado por sua audiência e por sua participação, Hugo. E ele também pergunta aqui ao deputado veneziano, parabeniza, na verdade, aqui pela emenda ao maior São João do mundo, mesmo sendo oposição à Prefeitura de Campina. Isso foi bacana, daqui a pouco você pode falar também sobre esse tema, porque são comentários dos tuiteiros que se transformam em perguntas que nós já faríamos. Esse é o Conexão Master, o Conexão que não é do Alex Filho, do Gutenberg Cardoso, do Tião Lucena, que hoje não pôde estar conosco, do Fernando Caldeira, do Heraldo Nóbrega, do Daniel Lustosa, e sim dos telespectadores e telespectadoras que fazem conosco. O superintendente Juarez Guedes, que é flamenguista, diz: nos últimos 20 anos o Flamengo... é ele que está alimentando a ele, o né, Flamengo Juarez? ganhou 10 cariocas e o Vasco 3. Ok. Heraldo Nóbrega, veneziano Vital do Rego, é o nosso convidado de honra no Conexão Master, que celebra a chegada da TV Master em Campina Grande, Gildo, com a NET, a maior operadora de TV por assinatura do Brasil. Você liga agora 0800 607 1001 e assina a NET. E terá a TV Master e todos os canais que só a NET disponibiliza para você, e a melhor internet, indiscutivelmente a melhor internet do Brasil, que só a NET tem, na sua casa, no seu lugar de trabalho, através desse número. É isso, Gildo? Está passando aqui na sua tela agora, ok? Através da NET. Heraldo Nóbrega. Parlamentar, quando o senhor aperta a mão das pessoas, o faz com firmeza e olhando-as nos olhos. Eu lhe peço, eu lhe encareço, segure os antebraços da presidente Dilma e diga a ela assim: ou a senhora conclui o canal da transposição, ou meu povo morrerá de sede. Nesta semana, no final de semana, eu vi nos órgãos de comunicação escrita que o povo está tomando água barrenta, deputado.
Isso é impossível. O povo está comprando a água barrenta. Isso é inadmissível, inconcebível. E essa mulher em quem eu votei não tem essa sensibilidade para saber que esse canal precisa ser concluído, deputado. Ele vai ser concluído. Do que a gente lamenta, primeiro, essa é uma iniciativa, e todos vocês sabem, do século passado, que se discutia. E precisou, e ainda bem que foi pela iniciativa do governo que se instalou no país em 2002, que nós começamos a tê-la iniciada e que vamos tê-la concluída também nesse período de 12 anos. O que a gente lamenta, Heraldo, e aí nós não podemos, não obstante sermos do PMDB, fazermos parte desse grupo que elegeu-se em 2002, renovou o mandato em 2006 e em 2010, nós não podemos desconhecer que esse cronograma está muito atrasado. Por algumas questões técnicas, sim. Por algumas situações que não dizem respeito a tomadas de posição do governo, sim. Então, algumas empresas que desistiram, outras empresas que não cumpriram com as suas obrigações, disputas e discussões em termos de valores, situações que foram levadas ao próprio Tribunal de Contas da União, alguns desses fatos terminaram por limitar ou terminaram por prejudicar o cronograma natural e normal. Essa era a obra para ser concluída em 2011, no máximo em 2012. Estamos com 3 anos pelo menos. Quando o ministro Ock falou e apresentou-nos que o cronograma é para outubro de 2016, eu fiquei muito preocupado, Alex, porque você imagina, hoje em Campina Grande nós temos 20% no açude de Boqueirão. Se nós chegarmos a 8%... Para ser mais preciso, 19%. 19%. Quando eu estive com o ministro, era 20,5%. Se nós chegarmos ao volume de 8%, essa água já é inservível. Ela já não servirá para o consumo humano. Qual era a nossa expectativa e o que é que nós imaginávamos e orávamos? Que nós tivéssemos um inverno que fosse suficiente para ganhar cada um desses mananciais um volume e com esses volumes termos tempo à chegada, que é a solução final, definitiva. Nós não vamos mais conviver com as consequências das secas, nem com essas cenas deploráveis e que atentam a todo e qualquer cristão de observar ainda os carros-pipa, a famigerada política dos carros-pipa, situações onde o gado morre com as ossadas espalhadas pelas estradas, tudo isso que a gente sabe que acontece, em grau menor do que vivíamos em momentos anteriores, há 20 anos, sim, mas ainda nos condói você observar nesses seus relatos, os relatos que o próprio governo federal tem. Então, as obras de infraestrutura, que elas serão fundamentais e solucionarão, não é que a seca deixará de existir. O fenômeno da seca é por si um fenômeno. Vai ter períodos em que nós vamos conviver com ela, como é agora, 4 anos, e outros períodos que não vão ser tão duros e cáusticos como os que nós estamos vivendo. Mas não vamos ter dificuldades maiores se nós tivermos a transposição do São Francisco, beneficiando a região do Sertão pelo o braço norte, o eixo leste através de Monteiro. Não vamos ter mais essa dificuldade com a adutora de Piancó, como também a adutora do Pajeú e a vertente litorânea. O estado da Paraíba está, e diga-se de passagem, existe um grande projeto, ousado projeto, que o governador Ricardo Coutinho apresentou-nos através de uma exposição técnica feita por sua excelência secretário de Estado, João Azevedo, que é a adutora da Borborema. Uma obra extraordinária, de 700 milhões de reais, que o governo do Estado vai em busca do governo federal, necessariamente, para tentar consolidar definitivamente a política para recursos hídricos em nosso Estado. A presidenta sabe disso, tanto verdade o é, que ela não pode quebrar o compromisso que é o de manter esse cronograma de pagamento da obra do São Francisco, da transposição do São Francisco. É por isso que eu fiz essas menções. A propósito, deputado, eu falei com o ex-deputado estadual Francisco de Assis Quintães sobre o canal e ele me disse, Heraldo, o pior é que o atraso nas obras danifica o que já foi feito. Claro, existem sim. Deteriora. Deteriora. Você tem canais, você tem quilômetros de adutora já entregues, mas
cuja água ainda não está passando. E isso, com o sol que castiga, inclemente, você termina tendo deterioração que vai, por fim, exigir do próprio governo que haja remendos ou que haja consertos. E mais dinheiro. Mais dinheiro. Por isso que, quanto mais rápido pudesse ter sido entregue a obra, melhor sob todos os aspectos. Então sacuda a presidenta. Sacudi-la. Ok, olha, nós temos muitos temas, a gente precisa dar uma acelerada agora. Vou pedir aos nossos comentaristas isso, também vou pedir ao nosso convidado, porque temos muitos temas políticos. Vem aí 120 segundos. O Twitter não para. Muito obrigado aos nossos tuiteiros e tuiteiras pela interatividade nesta noite com Veneziano Vital do Rego, aqui no Conexão Master, através do Twitter, @masterizando. O Padre Albeni faz algumas perguntas. O Bispo Albeni pergunta, pergunte se o prefeito, o deputado veneziano, eu tenho o costume de chamá-lo de prefeito, se o deputado esteve em reunião, em audiência com o secretário-chefe do gabinete do governador, Ricardo Fábio Maia. Mais uma pergunta. Pergunte sobre o instituto que foi inaugurado em Campina Grande por Lula. Todos nos assistindo então no restaurante do Flat Tambaú. É isso? Do Flat Tambaú. Um abraço a todos do Flat Tambaú, ao lado do Bispo Albeni. O voto distrital, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, esteve agora há pouco no meu programa que apresento às 7 da noite ao vivo, Alex Filho com você, das 7 às 8, de segunda a sexta, e hoje, agora há pouco ao vivo, disse o seguinte, no programa: se Veneziano quiser, será o nosso candidato. No meu modesto modo de ver, como ele colocou, no meu modesto pensar, a analisar sobre a política, na análise que eu faço modesta sobre a política, essas palavras foram do presidente Adriano Galdino, o nome do nosso grupo é Veneziano Vital do Rego. Ele tem que ser o candidato a prefeito de Campina Grande. Só se ele não quiser, aí sim, temos outros nomes, e citou os outros nomes do grupo político, a vice-governadora, Damião, e aí ele próprio se colocou também. Eu perguntava se ele aceitaria ser candidato a prefeito de Campina Grande, só que ele disse que em hipótese alguma quer ser candidato se Veneziano disser sim, porque ele acha que Veneziano é, no grupo político dele, o nome para disputar e vencer a eleição contra Romero Rodrigues, que é naturalmente, lógico, evidente, candidato à reeleição. Candidato à reeleição como prefeito de Campina Grande. Vou pedir a Veneziano para responder isso, outros tantos temas que o Gutenberg, Caldeira e Heraldo trarão, além dos nossos tuiteiros e tuiteiras, que tem vários temas aí para a gente responder, inclusive questão da educação e outros que eu lembro agora. 120. Tio, filho, toma esse chazinho. Bruna, cuidado para não cair. Sabemos que de cuidado toda mãe entende, mas vamos dar uma forcinha. Mês das Mães Unimed, 20% de desconto nos planos individuais e familiares. É a sua mãe protegida e toda a família também. Faça a Unimed e retribua o cuidado que ela tem com você. Unimed, viva hoje, sempre. Irresistível, o mais saboroso e tradicional rubacão da cidade, acompanhado de um delicioso churrasco. Taperna Restaurante, o prazer de comer bem. Em frente à Praça dos Motoristas, Jaguaribe. Oi pessoal de João Pessoa, eu Eduardo Martins do Tem Criança na Cozinha. Vou estar dia 16 de maio na loja Bulba e Teco da Edson Ramalho, das 11 às 13 horas. E também na loja Bulba e Teco do Mangabeira Shopping, das 15h30 às 17h30. Espero todos vocês lá, hein? Não esqueçam, sábado, dia 16 de maio, hein? Valeu, até lá! O Pontal do Cabo é sinônimo de tradição.
E já são 16 anos satisfazendo o paladar, o bem-estar, o conforto e a sua confiança. Tradição não se faz, tradição se conquista. E é pensando em você que o Pontal do Cabo preza pela qualidade e um excelente atendimento. Acesse pontaldocabo.com.br e siga-nos nas redes sociais. Pontal do Cabo Restaurante Self-Service. Sabor ao extremo. Sozinho, acompanhado, relaxado, feliz, concentrado, ansioso, ocupado, romântico, realizado. Novos cappuccinos São Brás. Para cada momento, um sabor. Já de volta, rápido assim, em câmera aberta, direto do estúdio 7 da Central Master de Produção, ao vivo na noite desta segunda-feira, celebrando a chegada da TV Master em Campina Grande. Olha, interagir rapidinho com os nossos tuiteiros e tuiteiras, é isso? Vamos lá então, quem vem na tela? Quem vem? É o Caco, é isso? Caco Alcântara. Tuiteiro Caco Alcântara. Agora, quem vem? Ivan Araújo. Ok, Ivan Araújo no Twitter. Pitágoras Afonso, é isso? No Twitter. Nome de filósofo. Hein? Natan Batista, nome de filósofo. O anterior, segundo Fernando Caldeira. E Felipe Cordeiro, para a gente fechar. Muito bom essa rodada aqui de abraços com os nossos tuiteiros e tuiteiras. O conteúdo, o texto, a interação, o Daniel Lustosa traz daqui a pouquinho para a gente e você continua tuitando para valer, Gutenberg Cardoso. Deputado, o senhor não gosta de falar de eleição do próximo ano, mas vamos falar de PMDB? Sim. Eu imagino que o PMDB de Campina Grande, pelo tamanho que tem, terá candidato próprio. O senhor pode até não querer ser candidato, mas eu imagino que o seu partido terá candidato. Se não for o senhor, será alguém ligado ao seu grupo, pelo tamanho da importância que tem lá, como até Adriano Galdino disse hoje. E aí eu quero fazer um comparativo. Naturalmente, o parceiro seria o PSB, o governador Ricardo. Essa parceria também não pode se estender aqui para a capital também, não? Gutenberg, primeiro... Ou não vai haver condicionante, não? Não. Para se unir lá tem que se unir. Não, absolutamente. O que houve, a partir do instante em que o PMDB majoritariamente se definiu em apoiar o governador Ricardo e deu a sua colaboração no segundo turno para que o mesmo pudesse continuar à frente dos destinos administrativos do Estado, foi que não se resumiria àquele processo eleitoral de disputa, Heraldo, que nós iríamos nos esforçar para que estendêssemos essa nova realidade a outros processos eleitorais. Portanto, o primeiro deles em 2016. No que couber, no que for possível uma aliança entre o PMDB e o PSB, nós haveremos de assim fazê-las, essas alianças, sem perdas de reconhecermos políticas locais. Eu não posso desconhecer os compromissos que o governador e o que o PSB tem em determinadas cidades estas que também exista o PMDB com candidaturas fortes para competir e vencer. E nós nos respeitaremos. Quando houver uma situação em que o PMDB e o PSB possam estar juntos, formando uma composição de chapa, assim trabalharemos. A realidade de Campina e de João Pessoa, primeiro, não exigirá de ambos partidos condicionantes. O governador, nós do PMDB em Campina Grande, temos uma compreensão. E já falando um pouco sobre o que expressou o meu amigo presidente Adriano Galdino. O bom, entre outras observações feitas pelo deputado, é de que nós temos esse sentimento hoje, o de estarmos juntos em Campina Grande para as disputas de 2016. Seja este ou esta uma candidatura egressa do PSB, do Democratas, porque nós temos o apoio também nas oposições do senador Efraim Moraes, do deputado Efraim Filho, ou mesmo uma candidatura do PMDB. Quando você pontua o PMDB pela sua
responsabilidade, pelo seu tamanho, por aquilo que foi durante os 8 anos que nós administramos Campina, terá necessariamente o seu candidato? Pode ser que ele tenha, pode ser que o candidato da oposição saia do PMDB, como pode ser que o candidato da oposição saia do PDT. Foram citados 2 nomes do PDT, a vice-governadora Lígia, que obviamente não sairia da condição de vice-governadora, mas o deputado Damião, por que não pensar? O que mais importante para nós significa esse momento é que nós continuemos assim. Eu falava a você há cerca de 15 dias, como já concedi entrevistas a você, Gutenberg, e não estou aqui fazendo um jogo de cena. Quem me conhece sabe perfeitamente que o que eu gostaria era de poder identificar uma candidatura em Campina, candidatura essa que é possível. Se nos dias de hoje você, Caldeira, Heraldo, Daniel, os telespectadores campinenses, ou mesmo tantos e tantos milhares espalhados pela Paraíba a partir de João Pessoa, não, veneziano, isso não existe. Por que não? Pode existir. A dificuldade que se tem hoje é que quando você coloca opções que foram muito bem postas pelo presidente Adriano Galdino, inclusive o dele mesmo, que foi votado e bem votado nas 2 eleições das quais participou e saiu vitorioso, é que existe uma lembrança muito natural de quem foi administrador. Isso, mas ninguém bate o seu nome. Isso não é um dado, isso não é um elogio, tem nada a ver com elogio. A gente quer saber por que você não seria candidato a prefeito, o que lhe faria não disputar a prefeitura de Campina Grande. O que me faria... Se ninguém bate o seu nome no seu grupo político. Mas se você parte do pressuposto de que... É porque você está focado no Palácio da Redenção, é isso? Não, em 18? Não, também não é isso. É claro que há um desejo, e eu não vou negar-lhes que aquilo que me foi preterido em 2014 não esteja em nossa memória, que pese agora o nosso pensamento e todos os nossos esforços serem esforços para fazer um bom mandato como deputado federal. Mas estar na cadeira de prefeito atrapalha assim em abril-se desincompatibilizar do cargo? Não é que atrapalhe, porque caso nós estejamos disputando e caso Campina Grande reconheça que o nosso trabalho foi um trabalho merecedor dos votos para que, com os mesmos, voltemos a administrar, diferentemente do desastre administrativo que nós estamos observando em Campina Grande, eu falaria a Campina, olha Campina, se nós vencermos as eleições, nós haveremos de disputar o mandato como candidato ao governo do Estado. Eu não... É desastre. Eu vi que ele recebeu um troféu, o prefeito Romero Rodrigues. Sem comentários. Né? Sua assessoria riu aí, mas eu vi a notícia. Esse troféu é esse daí? Não. Esse aqui é outro nível. Eu não estou dizendo que o outro troféu é justo. Não seja justo, mas seja sério, mas esse troféu aqui também não sério. estou discutindo, mas o troféu Gonzagão. Esse aqui... Você tem medo de disputar com o Cássio? Estou dizendo da risada porque eles já disputamos, se não de forma... assessores, amigos. Já disputamos, se não de forma direta, mas o ex-governador já esteve... Não é o plano B, o meu plano B. Não, o ex-governador tem outros projetos. Mas enfim. Rui Carneiro esteve no meu programa e disse que isso é piada. Cássio não pode ser candidato de jeito nenhum a prefeito de Campina Grande. Na lenda política. Ele está inelegível? Não. A lenda política conta. A lenda política conta que após a reunião dos jornalistas que escolheu o Rômulo para ser candidato outra vez contra o senhor, Rômulo disse assim, de forma bem triste, assim, meu Deus, me jogaram de novo na cova dos leões. Eu não quero ir. Pois bem, só para voltar... De novo. Só para voltar... os outros? Só para voltar e deixar bem claro que o posicionamento do PMDB com a aliança com o PSB, Gutenberg, ela não está condicionada. Em João Pessoa, eu não desconheço a possibilidade do PMDB, porque o PMDB tem 2 nomes, e eu sempre os cito como nomes com qualidade, com densidade, para crescer. Em Campina Grande? Não, estou falando de João Pessoa. Em Campina Grande, eu já mencionava Grande, 2 esses nomes do PMDB, a sua mãe e a sua esposa. Não. Em João Pessoa, existem as presenças... Obrigado pelas menções. Existem as presenças do deputado Manuel Júnior e do deputado presidente Gervásio Filho. E aí, se o PMDB não tivesse em João Pessoa a condição de apresentar um nome, é óbvio que nós abriríamos discussões de já em torno de composições. Fosse de mantê-la com o prefeito Luciano Cartacho,
que nós apoiamos no segundo turno da sua eleição fosse com o governador Ricardo. Mas, óbvio, você discutir agora uma eleição em João Pessoa, quando você não sabe se o PSB terá uma candidatura própria, alguns mencionam que existe o desejo do socialismo pessoense de ter uma candidatura própria. Mas até esse exato momento, acertadamente, o governador Ricardo Coutinho não se precipita, senão a dizer que ao seu tempo discutirá. Mas a possibilidade... você, veneziano, é do PMDB contra Cartacho? Não, eu não disse isso e estou aqui, inclusive, voltando a me repetir. Se o PMDB tem candidaturas ou potencialmente tem nomes, como é que poderíamos negar-lhes a Manuel ou a Gervásio a condição de poder apresentarem-se como esses nomes? Se mais à frente nenhum nem Trócoli Júnior agora que é, mas ele quer ser candidato a prefeito de Cabedelo, né? Ele agora é Girassol.